O programa Auditoria Cidadã, da Rede Mundial News TV, vai reunir hoje dois grandes economistas da melhor cepa da tradição acadêmica no Brasil. Um debate que vai permitir que os espectadores do nosso programa possam refletir sobre vários pontos convergentes e divergentes desses dois grandes economistas. Eles trazem como pano de fundo uma visão sobre a divisão social dos povos, no momento onde essa transnacionalidade instaurada cria uma espécie de neoescravatura, colocando em risco a segurança, o direito à educação, a saúde, o trabalho, moradia, transporte, a liberdade de pensamento e expressão, inclusive da imprensa. Nil Dorix é economista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é nascido em Joaçaba. Ele é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA. Nosso outro convidado é Luiz Gonzaga Beluso, São Paulo, Bariri. Ele também é economista e professor da Universidade de Campinas, é fundador das Faculdades de Campinas, FACamp. Em São Paulo, ele foi secretário de Ciência e Tecnologia e secretário de Economia e Planejamento. No nível federal, ele foi secretário especial de Assuntos Econômicos, secretário de Política do Ministério da Fazenda e foi presidente da EBC, que é a empresa que opera a TV Brasil. Em 2001, recebeu o Prêmio de Intelectual do Ano, incluído no Biographical Dictionary of Disserting Economists. Foi presidente do Palmeiras e articulador da construção do estádio Palestra Itália. Luiz Gonzaga Beluso e Nil Dorix, sejam bem-vindos ao nosso programa. Então, nós estamos aqui à disposição para responder as perguntas, aquelas que nós fomos capazes de responder. Eu, pelo menos, penso assim, que eu não consigo responder tudo, que é o momento que a gente deve respeitar a insuficiência do conhecimento humano. Então, eu vou tentar responder da melhor maneira possível dentro das minhas limitadas capacidades. Bem, Leon, Helena, é um prazer voltar ao programa de vocês, um prazer também participar desse debate com o Beluso. E, de fato, os tempos colocam algo que em teste é a inteligência, né? E a realidade sempre está à frente da inteligência. Então, é um prazer voltar aqui, ainda mais num programa que discuta essa questão tão importante que é a auditoria da dívida, né? Olha só, reunir para um debate dois economistas, né, da melhor tradição aí acadêmica e que aparentemente apresentam pontos divergentes na sua visão de mundo, né? E nesse final, nesse início e o final do século XX e o século XXI, mas vocês apresentam como principal característica de uma profunda divisão social dos povos de hoje, no momento em que a transnacionalidade instaura uma espécie de neo-escravatura, onde a segurança, os direitos fundamentais como a vida, a educação, o trabalho, a moradia, o transporte, a assistência médica, a liberdade de pensamento estão prestes a se diluir em mera fachada. Então, nesse contexto, eu sei que vocês, nossos pensadores agora, apresentam divergências, mas que eu encaro como salutares, uma vez que essas diferenças nos obrigam a forçar o nosso pensamento a pensar. E nesse exercício, eu cheguei a algumas conclusões, talvez até pueris, e por ousar dar meus palpites. Mas quem sabe, se hoje a gente sai daqui já marcando um encontro lá em Sampa, lá no restaurante Fazano, um jantar, e eu estou escolhendo Sampa porque Sampa é o meio do caminho, entre Santa Catarina e o Rio. Então, entre esses palpites,
que não, espero que não seja fruto da minha interpretação, né? Eu vejo várias coisas, mas eu não quero adiantá-las. Então, eu gostaria que o Beluso dissesse alguma coisa e depois o Nildo. Eu não sei o que você quer que eu faça, eu não entendi. Na verdade, eu acho que o Fasano é um pouco exagerado para as minhas parcas capacidades financeiras, né? Talvez a gente pudesse encontrar um bom restaurante que não fosse tão caro, né? Tá Que, na ótimo. verdade, não abrigasse, na verdade, um tipo de sociedade com a qual eu não gosto de conviver, né? Que são os senhores da Faria Lima aqui, né? Os quais eu não gosto de conviver, porque, a despeito da minha afirmação sobre as limitações da razão humana, né? Eu acho que eles são muito mais limitados e são muito mais arrogantes do que seria permitido a um ser humano. Então, eu devo dizer que nós podemos marcar esse encontro, sim, aqui em São Paulo, num restaurante um bom restaurante mais modesto. Eu conheço bem esse circuito gastronômico de São Paulo e eu posso oferecer para vocês uma coisa conveniente e não tão arrogante quanto o Fasano. Helena, vamos começar fazendo as perguntas para poder a gente... Tá? Aqui, olha, o Beluso, eu li o teu livro, como é que é o nome? Um dos últimos livros que você fez com Galípolo, né? A Escassez da Abundância? Não, como é? Obedece quem tem... Pode, manda quem pode, obedece quem tem prejuízo, não é isso? É isso. E um dos pontos fundamentais, você faz uma crítica aos economistas. Eu adorei essa crítica. E você até se escora na física quântica, você vai à física quântica, não é? A teoria do caos. E, então, eu queria que você falasse, com esses argumentos que você usa no livro, desse essa palhinha para a gente, que nós estamos precisando, né? Não, olha, eu fico muito incomodado com essa pretensão, que não sou eu que faço essa crítica, com essa pretensão dos economistas de convencerem as pessoas, eu vejo isso reiteradamente aqui na mídia, convencer as pessoas que a economia é uma ciência à semelhança da física. Se fosse a semelhança da física, eles compreenderiam que a física newtoniana, o paradigma da física newtoniana, na verdade, se alterou depois da teoria da relatividade e da física quântica. Eu não quero ter a pretensão, de jeito nenhum, de ser um expert em física, mas eu leio os físicos, os que pensam a física a partir de um ponto de vista filosófico, como, por exemplo, o Heisenberg, né? Que é o pai da teoria da incerteza. Da incerteza. Não é? E ele tem um livro chamado Physics and Philosophy, entre outros, né, que eu leio para aprender, né? E eles todos, na verdade, têm muita clareza sobre, na verdade, a precariedade do conhecimento, né? Que eles, na verdade, admitem que a física não chegou ao fim. Já os economistas, eu vou citar alguns, por exemplo, Blanchard, que hoje está arrependido, Olivier Blanchard, um francês, está arrependido de ter chegado à conclusão que a macroeconomia tinha atingido o seu ponto terminal, final. Não é isso? E ele se deu conta que, digamos, depois da crise de 2008, ele se deu conta que não era bem assim. Ele até escreveu, eu estava relendo ontem, por coincidência, relendo um livro dele, O que nós aprendemos, né? Vários economistas escrevem, é um livro interessante, O que nós aprendemos com a crise. Então, aquilo foi um choque para muita gente, para ele, para Lawrence Summers, que era um outro, conheço bem,
é um dos sujeitos mais arrogantes que eu conheci. Eu não sei porque os economistas são tão arrogantes. Eles deviam ser humildes, né? Ser humildes, falar, olha, eu tenho aqui uma suposição, uma hipótese que talvez que tem que ser verificada, que tem que ser constatada, né? E eles fazem isso de uma maneira equivocada, porque eu estava outro dia lendo um livro sobre as certezas da matemática de um matemático chamado Morris Klein, e ele estava dizendo que a era das certezas terminou, né? Porque a matemática dá essa ideia de que você pode, através dela... Eu sempre pergunto a matemática e a estatística, eu sempre pergunto aos meus alunos, meus filhos, vocês acham que os dados falam para vocês ou vocês perguntam aos dados? Eu acho que vocês perguntam, né? Vocês perguntam, e na pergunta está incluída, na verdade, a busca da comprovação, na pergunta, né? Isso, não vou insistir aqui nessa precariedade da pretensão científica dos economistas, né? Não preciso nem falar das restrições que os meus economistas, os meus pensadores preferidos na área, posso dizer claramente, são Marx e Keynes, né? Os meus pensadores preferidos na área, eles não tinham essas certezas, né? De jeito nenhum, né? Você achar que o Marx é um determinista é uma burrice enorme, porque ele, na verdade, estava lançando algumas hipóteses sobre como esse sistema, aliás, das melhores, né? Se você for observar a trajetória do capitalismo, você observa que ele parece que ele tinha mais razão que os demais na abordagem. Depois a gente pode discutir como é que eu vejo essa abordagem. Mas o Keynes também. O Keynes dizia que, na verdade, que de fato a matemática, ele era matemático, né? A tese dele é o Tratado da Probabilidade, em que ele já questiona a questão das teorias da probabilidade normais, as frequenciais, né? Que é olhar a frequência. Ele usava o argumento de que era preciso, na verdade, se questionar. Ele falava, diante dos procedimentos estatísticos, você precisa usar o peso do argumento, em se tratando de estatísticas que tratam da sociedade. O peso do argumento. O que é o peso do argumento? Você, na verdade, tem que colocar aí a sua intuição e a sua percepção, né? Eu não vou dizer, não vou aqui me abalançar, falar de coisas que estão acima da minha capacidade, mas eu sou um leitor teimoso do Hegel, né? E o Hegel sempre questionou essa oposição entre sujeito e objeto, né? Que é a grande questão que ele tratou, que ele resolveu, né? E que deixa as pessoas um pouco perplexas, porque ela diz assim, olha, o sujeito ele constitui o objeto a partir do estágio em que está o espírito. O que é o estágio em que está o espírito? É o grau de conhecimento e de convicções que a sociedade trouxe até aquele momento. Nós somos escravos dessa... São escravos que frequentemente tentam se desembaraçar dessa determinação, né? E aí é o movimento do espírito, né? Isso é que ele explicou. E o Marx usou isso para tratar do capitalismo como um sistema de relações. Por isso que eu falei, e você mencionou, como um sistema de relações. Eu queria chegar aí, porque essa é a questão da economia. A economia capitalista é um sistema de relações e de relações de poder também, né? Não são todos iguais. São todos, na verdade, partícipes do mesmo sistema de relações, e quando eles se rompem, não adianta você ficar com mimimi, né? Aí você tem que explicar quem é que pode agir num momento como esse para reconstituir esse sistema rompido, que é o que nós temos agora. Acho que já falei demais, né? Tá ótimo. Tá bom, agora o Nildo, quero ouvir o Nildo sobre isso. A certeza... Veja,
A certeza a certeza é uma ingenuidade, e às vezes é uma grande ingenuidade, inclusive de alguns economistas, imaginar que são capazes de definir a realidade dessa forma, né? Os Isso. físicos hoje em dia já sabem que, por exemplo, essa matéria que tanto nós observamos, os físicos têm clareza que sabemos apenas 10% sobre ela, portanto, temos muito mais incerteza sobre as coisas do que certeza. Eu queria só lembrar uma coisa que o Paulo Pinheiro, vereador, fez uma brincadeira, que ele falou: os economistas, eles não vão ao cardiologista porque eles não têm coração. Então, É isso. essa é uma brincadeira que ele fez exatamente em cima da fala como Depois eu queria falar um o pouco, Beluso deixa o falou. Nildo falar, que eu já falei demais. Depois eu queria falar um pouco sobre essa relação da economia com a condição humana. Tá legal. Por favor, Nildo. Bem, o que o Beluso está introduzindo aí é uma grave regressão intelectual que a formação do economista sofreu. Sofreu no mundo e sofreu de maneira particularmente aguda na América Latina e eu diria que particularmente trágica no caso brasileiro, não é? E eu diria que até o Papa, que está mais próximo de Deus, não tem a fé teológica que os economistas professam aqui no Brasil. É verdadeiramente escandaloso. No centro disso está a universidade. Eu sou um professor universitário dentro de uma faculdade de economia, dentro do departamento de economia, e então eu fico brigando todo o tempo com essa teologia, né? É um negócio grave. O Beluso mencionou aí esse livro maravilhoso, né, que é um livro antigo, já do Morris Klein, A Perda da Certeza, porque os economistas, de fato, o que eles fizeram, como eles não podem amparar, né, a cientificidade de seus postulados, eles se agarraram à matemática. Mas, precisamente, quando os matemáticos, há muito tempo atrás, já tinham exatamente eles mostrado a perda da certeza da matemática, né? O Beluso mencionou Hegel, e uma das, quero divulgar aqui sem nenhuma arrogância, né? Nessa pandemia, eu comecei a estudar Hegel com um grupo de filósofos, que eu nunca tinha lido Hegel. E estou aqui precisamente com a fenomenologia. E o Hegel diz aqui, logo na introdução, ele diz, olha, a matemática se orgulha e se pavoneia frente à filosofia, por causa desse conhecimento defeituoso, cuja evidência reside apenas na pobreza do seu fim e na deficiência de sua matéria. Quer dizer... Fenomenologia do espírito, é. Na fenomenologia do espírito. Depois ele vai desenvolver isso de maneira muito mais forte na ciência da lógica, mas eu não cheguei lá ainda, eu não posso falar. Mas eu aproveitei esse confinamento com um grupo de filósofos de primeira categoria, estudantes de doutorado, que estão fazendo seus doutorados, que já leram e que estão me auxiliando nesse maravilhoso trabalho que é estudar Hegel, que é certamente a pedreira mais dura e poética em que eu já martelei alguma vez. E que, naturalmente, eu já tinha a advertência desse livro do Morris Klein, A Perda da Certeza, lá atrás, né? Nos anos 80, esse livro é muito antigo, esse que o Beluso mencionou, e que mostra, e também no exemplo que o Beluso deu do Blanchard, o Blanchard tinha uma certeza antes dele ir para o Fundo Monetário Internacional. Então, quando ele era o acadêmico que infestou a América Latina com esses manuais de macroeconomia, cujos exemplos nos capítulos finais são todos eles dedicados aos Estados Unidos, não há o menor rastro de tropicalismo ali, não há o problema da Bolívia, não há a dificuldade mexicana, não há as economias centro-americanas, caribenhas, não tem nada. É muito bom para quem for migrar para os Estados Unidos, trabalhar lá nos Estados Unidos, mas faz um dano terrível. Mas quando ele se transformou em diretor do Fundo Monetário Internacional, ele logo se apressou em publicar alguns, e foi na crise de 2008, 2009, que, por exemplo, o velho dilema entre crescimento e inflação, que Raul Prebisch já tinha discutido e eliminado lá em 1961, no artigo na CEPAL, isso não era uma oposição. Mas aqui, a fé teológica, né, é uma teologia, todos esses economistas, e por isso que eu não acredito, inclusive, nem na autocrítica, como exemplo, como está aí o Pércio Arida fazendo agora, quer dizer, eu não acredito nessa gente que está vinculada à acumulação financeira, porque
veja, é um retrocesso. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O Adam Smith, na Riqueza das Nações, ele era um sujeito que se baseia muito naquilo que ele chama senso comum. Ele era um filósofo moral, ele não era um economista. Os economistas querem reduzir. O principal livro do Adam Smith não é nem A Riqueza das Nações, mas é a Teoria dos Sentimentos Morais, que ele reputava como a obra mais importante dele. Mas veja, ele estava baseado no senso comum. É muito precário, é óbvio que é muito precário o senso comum, mas esse senso comum aterriza a razão na experiência humana e não numa fé teológica aos postulados. Essa é a grande, digamos, uma das virtudes de Adam Smith. Eu tenho que lembrar aqui o meu querido Marx, né? Porque é quem eu me guio. O Marx tinha um péssimo juízo dos economistas. Quando não o tratavam de vulgares, ele o tratava de capatazes do capital, uma canalha. E a história tem dado razão a Marx, né? O Keynes, nesse livro que o Beloso mencionou, o Tratado das Probabilidades, ele mesmo ali tem um método, uma chamada crença racional. É uma crença, mas tem que ser uma crença racional no sentido que tem que estar atravessado pela experiência histórica. Se a gente pegar o trabalho da crise atual, né? Se tivéssemos aprendido algumas lições de 29, de 2001, 2008 e 2009, nós estaríamos numa condição melhor. Mas o fato é que nenhuma teoria prospera se não estiver de acordo com os interesses dominantes. E o Brasil sofreu um aprofundamento da dependência, do subdesenvolvimento muito grave e está comandando por o que eu chamo um capitalismo dependente rentístico, em que, em 1994, marcou uma hegemonia das finanças, soldou uma hegemonia das finanças numa coesão burguesa, que é essa coesão entre o capital agrário, o capital comercial, industrial, sob comando da fração financeira. Não é uma novidade no capitalismo, obviamente, mas que configurou essa imensa, o que alguns economistas chamam de uma regressão industrial, e deu uma vida longa para o rentismo de todo tipo, né? E cujo epicentro é a dívida pública brasileira. Então, nós estamos realmente desamparados. Eu teria uma imensa esperança que o liberalismo, que saiu fortemente combalido da crise de 29, também saísse fortemente combalido agora. Mas eu tenho que reconhecer que parece que aqui no Brasil o ultraliberalismo, que encabeça Paulo Guedes, por exemplo, e o próprio fascista como o Bolsonaro, ele continua com muita força dentro da sociedade brasileira. E com apoio das classes dominantes de maneira muito clara. Quer dizer, o latifundiário brasileiro ele está agarrado nisso. O setor comercial, a burguesia comercial brasileira está agarrada nisso. A fração financeira, nem falar. E a burguesia industrial não mostra nenhuma reação, ao contrário, ela tá morrendo, ela está sofrendo uma grave regressão, e aquela marcha, por exemplo, do setor industrial com Bolsonaro ao STF mostrou que é uma burguesia sem cabeça própria, né? Vai para a reunião com o presidente para uma pauta, é levado para outra e deveria se recusar. Eu fico imaginando, o Beloso conhece isso, o que faria o Antônio Emílio de Moraes. Eu não sei se ele atuaria com a mesma complacência diante de um presidente com esse... Para dar um exemplo histórico, nem estou aqui idealizando Antônio Emílio de Moraes, mas aquele setor industrial que vai para lá fazer uma atividade dessa natureza mostra que nós estamos muito longe do reino da razão. E nós temos aqui uma oportunidade, o nosso desafio nas faculdades de economia, na militância política, na militância da mídia, é recuperar um mínimo da experiência histórica. Esse é um trabalho duro, árduo, né? Porque tem um monopólio dos meios de comunicação que manufatura a opinião pública todos os dias e faz a cabeça dos professores. É incrível como as questões mais elementares passam batido. Quer dizer, o Estado não deve se intrometer na economia, então deixa o Banco Central lá, não vamos salvar nenhum, não coloca 1,5 trilhão, a Reserva Federal não vai fazer nada disso para ver como é que funciona. O capitalista é um homem do risco. Nada mais avesso do risco do que os capitalistas numa crise. Esses bordões todos navegam com uma cidadania entre nós que parece que a vida não conta. Eu acho que esse é o grande desafio. É um desafio extraordinário, né? É dado para a nossa geração. Então, vamos ver o que nós podemos fazer, né? Eu acho que essa é o grande desafio. Eu digo, Leon, Helena,
e Beluso, que é uma oportunidade. É uma oportunidade que a crise nos coloca. Eu reputo que essa crise ela é muito maior que 2001, 2008, 2009. Talvez, vamos ver o que vai acontecer, né? Quase 40 milhões de desempregados nos Estados Unidos não é um dado, e economistas da Reserva Federal dizem que nós podemos chegar em julho com 31% de desemprego. Então, não é uma questão banal, é uma crise gravíssima e que na periferia capitalista vai ser particularmente grave e requer a crítica da economia, né? Requer a crítica dos economistas. Né? Nós temos essa obrigação agora. Leon, eu queria só fazer esse link com o que o Nildo disse, dessa hegemonia aí do neoliberalismo, e em função até do livro que eu li do Beluso, essa lavagem cerebral que a mídia faz em relação a esse mercado, achando que o mercado não pode ser controlado. E aí, quer dizer, um momento histórico em que houve, o mercado foi entregue totalmente livre, sem amarras, quando aquela lei, qual é o nome? Como é? É um nome meio engraçado, e foi derrubada. Stigall Act. Glass-Steagall. Eu queria que você, Beluso, explicasse isso, porque a partir desse momento, aí foi a farra do boi, né? Como é que se deu essa farra do boi lá fora e que a gente tem a repercussão disso aqui dentro? Então, o Nildo colocou várias questões que na verdade, poderiam ser usadas para essa resposta. Eu vou, como ele colocou uma coisa importante, que é fundamental e que, em geral, os economistas não consideram, que é a história da economia ao longo, digamos, de 2 séculos e meio, se nós tomarmos como ponto de partida, né, o capitalismo já montado sobre suas bases produtivas, né, ou seja, sobre suas bases produtivas e tecnológicas, né, que é a Revolução Industrial. Você sabe que há economistas aqui que escrevem nos grandes jornais que acham que a indústria não tem importância. Não é isso, Nilton? Acho que você produzir banana e computadores é a mesma coisa, né? O que revela uma insuficiência grave, porque o surgimento das chamadas forças produtivas capitalistas, ou seja, do sistema de maquinaria, que hoje nós estamos vendo operado de uma maneira abrumadora, como se dizia antigamente, né? Porque ele tem embutido nele um potencial de desenvolvimento tecnológico, inteligência artificial, robotização, etc., e uma tremenda desvalorização do trabalho. As pessoas estão vendo que as duas, mas não ligam as duas coisas, quer dizer, a tremenda capacidade de se autotransformar desse sistema e, ao mesmo tempo, as consequências para as pessoas, para os trabalhadores que estão aí pedalando no iFood, né? Ou pedalando no Uber, ou coisa parecida. As pessoas não sabem. Nos Estados Unidos, o percentual de trabalhadores que estão na informalidade é muito grande, ou estão em situações precárias é muito grande. E aí o sujeito olha e fala assim, opa, mas, afinal de contas, por que com uma taxa de desemprego de 3,5, onde estava lá antes da pandemia, os salários não sobem? Que coisa esquisita, né? Porque, em geral, nas situações anteriores, o salário estava subindo. Então, voltando à história, né? Você fez uma pergunta para mim que é muito importante. Como você sai da crise de uma maneira diferente, digamos? Nós podemos pegar o pós-guerra, por exemplo. O pós-guerra, né? Grande Depressão, nos anos 30, depois a guerra, 39, 45.
aquela foi uma experiência traumática que provocou provocou na sociedade e em suas lideranças, né, a ideia, olha, não dá para continuar nesse negócio aqui. Quem assiste o filme do Ken Loach, O Espírito de 45, que é um filme maravilhoso, né, em que ele mostra como aquele espírito que construiu o pós-guerra estava marcado pela ideia, não é possível mais nós deixarmos as pessoas morrerem porque não tem assistência médica, porque, na verdade, o sujeito não tem acesso à medicina, né? E as pessoas morriam aos magotes por contaminação dentro das suas famílias. Ele mostra claramente isso. E aí, como os trabalhistas ingleses, ele dá o exemplo da Inglaterra, né, propuseram uma forma que eles chamavam de socialismo, que, no fim, era uma social-democracia, na verdade, de proteção aos mais fracos. Isso se espalha pela Europa. Então, quem é que constrói as instituições, que é outra coisa que os economistas não se importam? É com a construção da arquitetura institucional que deve comandar as economias. O que eles construíram? Aí ela falou do Glass-Steagall. O Glass-Steagall dos anos 33. 33, é dos anos 30. Aí, quem foi que fez isso? Se vocês dizerem, eu vivo relendo agora, e é importante, as biografias do Roosevelt, leio o Schlesinger, que é um livro formidável sobre os anos do New Deal, não é? O Roosevelt era acusado de comunista pela direita americana, certo? Era chamado de comunista o Roosevelt, que era um homem da classe alta americana, mas que tinha algumas características que fizeram, junto com o instante social em que ele vivia. Então, ele tabelou a taxa de juros. Isso durou até 1965, as pessoas não sabem. Ele tabelou. É claro que depois eu posso contar como é que isso provocou outras mudanças na economia mundial, como o surgimento, por exemplo, já nos anos 60, do euromercado fugindo das regulamentações dos sistemas financeiros nacionais. Porque todos os sistemas financeiros nacionais foram ultra-regulamentados. Na França, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, era chamada repressão financeira. Chamava-se repressão financeira. Certo? Porque você dirigia o crédito, você controlava, o Banco Central controlava a ação dos bancos privados. É que as pessoas não lembram disso, né? E isso deu origem à chamada economia, o estado do bem-estar, que, além disso, você criou um seguro-desemprego muito eficiente, né? A relação entre público e privado, investimento público puxou o investimento privado, de uma maneira impressionante, em todos os lugares. Os sistemas tributários se tornaram muito mais progressivos, mas acontece uma coisa curiosa nesses episódios, né? Que à medida que você foi se afastando daquele momento terrível, quem quiser dar uma olhada no cinema também, é só lá o filme do Vittorio De Sica, Ladrões de Bicicleta, né? Eu acho que... Você assistiu isso, Nildo? Ladrões de Bicicleta? Não conheço, não. Do Vittorio De Sica, Não, Vitório Cima, não, Ladrões de Bicicleta, não. Você devia ver. É o seguinte, é um momento de escassez, de racionamento. Na verdade, seguiu-se um momento de racionamento, de crise, de dificuldade. E Rocco e seus irmãos? Certamente você viu. Rocco e seu fratelli. Não vi, não. A minha devoção é mais para o Glauber Rocha, mas você está me instigando a ver aí. O Vitório de Sica é um grande cineasta. Sim, mas o Rocco e seu fratelli não é do Vittorio De Sica, é do nosso querido, o que fez o nosso querido Luchino Visconti. Luchino Visconti, que fez o outro filme lá, O Leopardo. Né? Eu peço desculpas de estar falando dos diretores italianos, é a minha ascendência, né? Tem que fazer isso.
Eu só queria falar, juntar o cinema com aquele momento. Tem um outro filme, A Classe Operária Vai ao Paraíso. Sim. Esse aí você viu, certo? Sim. Muito bem. Esse é do outro lado. Né? Então, o que eu queria dizer é que esse momento, por isso que a história é importante, que havia um consenso de que ninguém discutia se o Estado precisava entrar na economia ou não. Isso começa a aparecer no final dos anos 70, porque, por várias razões, inclusive por conta da hegemonia americana, o dólar começa a entrar em crise, etc., etc. Né? Não vou explicar tudo aqui, porque não dá. E aí esse sistema vai se diluindo, vai se transformando e culmina na Margaret Thatcher e no Ronald Reagan, que resolvem voltar tudo para trás, certo? Isso é importante, porque é a partir de uma crise desse sistema que eles, falando de oportunidade, que eles detonam toda a construção. O Reagan dizia, o Estado não é a solução, é o problema. Né? E eles, na verdade, abriram as portas para o neoliberalismo. E nesse movimento, os economistas estavam na retaguarda, ou seja, nos bastidores. Na retaguarda não, nos bastidores. Né? Aí quem tem é o Friedman, nos anos 70, Milton Friedman. Pior ainda, é o Robert Lucas, que surge com a teoria das expectativas racionais. O que diz a teoria das expectativas racionais? Que, na verdade, os agentes econômicos, eles não só conhecem a estrutura da economia, como também eles conhecem a sua evolução provável. Certo? Então, é uma espécie de demônio de Laplace, o agente econômico. Demônio de Laplace, ele não só conhece o presente, como conhece a evolução provável. Então, a partir daí, eles construíram um arcabouço teórico que, na verdade, diz o seguinte, não precisa, eu estou simplificando, não precisa o Estado se meter. A economia se vale dela mesma, dos seus próprios mecanismos, diante da capacidade dos agentes conhecerem a economia melhor do que qualquer burocrata. No fundo, eles estavam dizendo isso. Aliás, há um texto do Sargent, né, Eurix, que é um dos pais dessa mixórdia, que diz o seguinte, olha, os economistas precisam se acostumar à ideia de que os agentes que eles estão examinando sabem mais de economia do que eles que estão montando uma teoria a respeito deles. Olha só que troço legal, né? Então, essa transformação tem a ver sempre com a capacidade do capitalismo se rearranjar, se renovar. Eu queria só fazer uma observação, antes de parar, que eu estou falando demais, fazer uma observação a respeito da mudança do consenso. Por que as pessoas aceitaram essa ideia depois desse sucesso? Porque se a gente vê os filmes, conversa com as pessoas que viveram aquele momento, eu não sei se eu vivi aqui da periferia. Aliás, também, a industrialização da periferia, na sua aceleração, ela ocorre o Juscelino, por exemplo. O Juscelino é filho desse momento aí. A política econômica do Juscelino é filha desse momento. Então, a nossa industrialização, feita a partir do Celso Furtado, de todos que discutiram isso, né, do Prebisch, etc., né, a ideia de que sem indústria o país não consegue se colocar numa posição razoável para defender suas condições de vida, etc. Né? Esse momento foi importante, mas eu queria dizer que o sucesso provocou o retrocesso. Por quê? Porque o capitalismo produz uma coisa, que é o enriquecimento, ele se faz de forma monetária e financeira. Que o cara fica rico, né? Ele começa, na verdade, a refugiar a sua riqueza, a única maneira que ele tem que fazer, sob a forma monetária e financeira. Né? Então, o sujeito tem a sua poupança, que ele melhorou de vida, ele consegue uma renda maior do que
ele consome, e ele tem que ter um instrumento de captura, de proteção desse negócio. Isso se dá no mercado financeiro, né? Então, você vai olhando esse processo ao longo das décadas, e essa forma de propriedade, que é uma forma de propriedade, né, ela começa a ficar avantajada em relação às outras formas de propriedade, como, por exemplo, a propriedade de ativos produtivos, né? Não, o tal de Karl Marx, ele explicou, se você lê o Marx, é o seguinte, você não pode achar que você vai ler o Marx como se fosse um romance do primeiro volume até o terceiro. Você tem que saber que ele constrói isso de uma maneira peculiar. Ele diz assim, eu vou partir do capitalismo tal como ele existe na sua forma. E ele pegou já, em meados do século XIX, né, ele pegou algumas formas já existentes. É impressionante. Então, está embutido no Marx essa possibilidade dessa inversão, né? Quando ele chega, ele diz assim, eu vou partir da anatomia do homem para estudar a anatomia do macaco, né? Que ele está dizendo, vai partir do mais desenvolvido para olhar. E quando ele constrói o Capital, ele volta lá no primeiro volume para falar da mercadoria. Aquela mercadoria já é a mercadoria da economia capitalista. Ele não faz uma dedução da mercadoria para o dinheiro, do dinheiro para o capital. Ao contrário, tudo aquilo lá ele faz uma recomposição. Ele vai recompondo, né, teoricamente, aquilo que ele observa praticamente. E aí ele é muito hegeliano, né, Nildo? Total. Ele é muito hegeliano. Então, é preciso... É uma aventura você ler o Karl Marx, assim como é uma aventura também você ler o Keynes, né? Quando ele constrói a ideia de economia monetária da produção, o que ele usa? Ele fala, olha, aqui, que são nos trabalhos preparatórios da teoria geral, o que ele usa? Fala o seguinte, ó, eu vou partir de uma observação, the pregnant observation of Karl Marx. Então, uma observação, digamos, muito pregnante, ou seja, muito produtiva, muito rica, do Karl Marx. Eu vou falar da economia monetária da produção, em que o objetivo é você entrar com dinheiro para conseguir mais dinheiro. Simples, né? Não é simples. É muito simples. Então, aí ele constrói a ideia de uma economia monetária de produção e ele vai entrando nas mesmas sendas e construções que o Marx fez de outra maneira, né? Qual é? É que o objetivo da produção é a acumulação de riqueza monetária. Não é empregar gente só se for com esse objetivo, né? Construir fábricas e etc., só com esse objetivo. Isso precisa ser claro. O Marx, quando falou, é o seguinte, falou da exploração, falou de tudo, né? E falou, inclusive, da exploração, mas isso não é objetivo, e falou do impulso incontrolável do capitalismo, como Keynes também, ultrapassar as fronteiras nacionais e transformar num processo global. Mas está no Manifesto Comunista, claramente, está em outra. Então, aí as pessoas dizem, não, mas ele não prestou atenção nas nações. Prestou, sim. O que ele dizia é o seguinte, é que você vai, no seu movimento, esse sistema vai destruir o espaço, ele falou, destruir o espaço na sua aceleração do tempo. Ele acelera o tempo e destrói o espaço. O que é o espaço? O espaço são os espaços jurídicos políticos, ou seja, os estados nacionais, né, que ficam absolutamente à mercê desse processo autorreferido e, ao mesmo tempo que constrói e destrói. Destrói o quê? Destrói a vida das pessoas. É o que a gente está vendo há faz tempo, não é hoje com essa crise que está acontecendo.
quando as pessoas dizem, olha, essa crise é muito grave porque está afetando as condições de vida das pessoas, mas já vinha assim. Né? A crise de 2008, 2009, ela já ocorre nesse ambiente. Na saída, eles conseguem reconstituir as relações de poder, por isso que eu escrevi, manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. Eles conseguiram reconstituir esse sistema, ele voltou, está expresso que na bolha financeira, e agora o que está ocorrendo é o seguinte, olha só, com essa desgraça que está acontecendo, vamos prestar atenção, as bolsas estão bombando. A bolsa americana, com essa desgraça, com essa ruptura das cadeias de produção, com a desgraça que aconteceu com as pessoas, está acontecendo, a bolsa está bombando. Por quê? Porque a intervenção dos estados foi feita de tal maneira, né, que a liquidez que eles criaram, em boa medida, foi para o mercado financeiro. Certo? Foi para o mercado financeiro, foi para a bolsa. Veja quanto está a bolsa. A bolsa, o S&P, que é o índice da principal bolsa de Nova York, já está em mais de 3 mil, certo? Certo, Nildo? Mas as crises não são exatamente um mecanismo para poder, na verdade, dar continuidade naquele ciclo capitalista, que naturalmente ele precisa dessas crises, muitas vezes para poder se recompor da sua própria degradação, não é isso? Sim, sim. Só que eu diria para você o seguinte, Leon, na minha opinião, eu acho que esse negócio, diante do maltrato que ele produz nas pessoas e na sociedade, ele está no fim, viu? Pode ser um fim longo, mas, na verdade, ele é totalmente disfuncional. Totalmente. Não sei o que o Nildo acha também a respeito disso, porque eu acho que essa questão da crise do capitalismo, ela sempre faz uma destruição muito grande. Sim, mas ele consegue, na verdade, se recuperar e entrar até em fases diferentes. Sim, mas isso está... Você pensa exatamente que, na verdade, nesse caso, na minha opinião, você tem uma questão estrutural que tem que ser resolvida. Bem, porque não bate mais. Na verdade, como ele estava dizendo, a separação com a vida das pessoas é uma coisa impressionante. Impressionante. O que gera, inclusive, essa reação dessas camadas intermediárias fascinorosas e fascistas. Porque eles se veem, na verdade, os mais desprezados, os mais massacrados por isso. E basta ter... Por isso surgem essas lideranças fascinorosas no mundo inteiro. Por quê? Não é um acidente. O Trump, o Bolsonaro, o Viktor Orbán, quem mais você queira. Isso não é um acidente. O Nildo tem dois para falar. Vamos lá, Nildo. Não, veja, eu acho que tem um conjunto de questões que o Beluso coloca aí. Bem, veja o seguinte, o Beluso diz, olha, os economistas esqueceram a história. Eu entendo essa observação. E a verdade, agora, ela tem bases materiais, né? Eu sempre aprendi o seguinte, é muito difícil convencer um economista que está sendo pago para não ser convencido. Quer dizer, o que aconteceu com os economistas nossos? Eles transformaram-se em banqueiros, uma grande parte... Eu nem quero falar disso. Eu não queria falar disso, pode falar você que está bem. Mas é que, você veja o seguinte, quem é que domina a imprensa brasileira? São os banqueiros, os economistas banqueiros. Aqueles que jogam, entre aspas, sua sorte, quer dizer, jogam fortunas no sistema bancário. Veja o seguinte, as experiências é que os keynesianos, eu diria o seguinte, não sei se o Beluso concorda com isso, mas eu tenho uma convicção profunda nisso. Os keynesianos esqueceram Keynes. E a esquerda não quer mais saber do Marx também. Alguns. Não, eu sei. Eu sei que tu segue firme na fronteira, ao pé do canhão aí. Mas, de maneira geral, você veja o seguinte. Em 1933, o que lá nos Estados Unidos se montou para recuperar o que a Helena mencionou? A Lei Glass-Steagall foi apresentada em 1933. Quem a revogou? Revogou Clinton, do Partido Democrata, com Alan Greenspan, no Banco Central, que se reunia toda manhã, como ele conta naquele livro miserável dele, quando ele era considerado o oráculo das finanças mundiais, um sujeito que valia mais do que o Papa, do que o teu pai, do que o teu avô, era Alan Greenspan. Bom, eles revogaram isso.
Então, quando eu vejo aqui no Brasil um debate, por exemplo, eu formulo que não tem mais saída sem o controle da conta de capitais e estatização do sistema bancário. Não tem mais alternativa. Verdade. Tem que Esse fazer. é um ponto. Isso é um ponto, para mim, essencial. Aí, o que eu vejo os keynesianos aqui no Brasil, em geral, eles se comportam como se eles quisessem ser presidente do Banco Central e ministro da Fazenda de qualquer governo. Mas esse é o ponto, exatamente. Veja, então, veja, eu sempre li muito Keynes e muito Minsky, não porque eu venho da teoria marxista da dependência do meu guru Rui Mauro Marini. Mas, veja, eu tinha que ler Minsky e Keynes porque o pessoal da esquerda era keynesiano. O pessoal da esquerda nunca foi marxista. Esse é um problema grave. E, de maneira geral, eu estou falando assim, a hegemonia. Então, o que aconteceu aqui? Eu vendo as razões de Keynes do Minsky, o Minsky termina as razões de Keynes, que é um livro que eu li quando eu fui fazer meu doutorado lá no México em 87, ele publicou lá em 87, e eu li aquele livro, ele termina dizendo algo fundamental. Ele diz o seguinte, ó, emissão de dinheiro e política de gasto na mão de governo conservador não produz a eutanásia do rentista, dá vida longa para os banqueiros. É o que nós estamos vendo nos Estados Unidos, estamos vendo aqui. Então, veja, lições elementares não podem ser esquecidas, Leon, Helena e Beluso, por acaso. É porque o sujeito está acumulando milhões no bolso e está a serviço de uma camada de rentistas de maneira geral. Veja, nos Estados Unidos, o setor manufatureiro continua produzindo e tem uma aliança com a China, que é a fábrica do mundo. Então, as multinacionais continuam aí produzindo mercadorias. Na periferia capitalista é que o negócio pega violentamente. Então, o que eu vejo aqui? Nós temos, naturalmente, eu estou de acordo com algo que é o seguinte, por isso que eu classifico esse capitalismo nosso de capitalismo dependente e rentístico. E se tudo sair bem agora, nesse confinamento, eu publico o livro sobre isso que eu estou produzindo. Qual é o tema? Os capitalistas, inclusive o capital industrial, se ele pudesse, ele se livrava desse vale de lágrimas, de produção de mercadorias. O problema é que ele empatou um patrimônio ali, uma riqueza, e ele não pode sair. Não é todo mundo que pode sair para a festa da especulação. E tem alguns capitalistas que estão condenados aqui. É claro que embaixo está esse amplo proletariado crescente, baseado naquilo que o Rui Mauro chamou a superexploração da força de trabalho. Agora, cada vez mais evidente, com a redefinição das leis trabalhistas, o sistema previdenciário, o que eles chamam de livre negociação entre patrões e trabalhadores numa condição como a nossa. Quer dizer, é a fome, a miséria, a exploração numa escala jamais vista. E os sindicatos perderam a consciência mínima do que eles deveriam fazer. Quando eu estudava lá no México, eu lembro que o Pedro Aspe, que era o ministro das Finanças, era um devoto do Robert Lucas. E aí, então, quando a imprensa foi dizer, Lucas, o pessoal lá no México, depois da crise, as violentas crises mexicanas, perguntaram ao Lucas como é que ele se sentia. Ele disse, olha, eu não tenho compromisso nenhum com a política econômica, eu estou fazendo aqui meus modelos. Mas é claro que os economistas na periferia capitalista, eles estão promovendo um tremendo assalto ao Estado, que é uma roubalheira gigantesca. O Marx dizia nos textos lá de crises financeiras de 1850 que era um período de expansão capitalista e não era nenhum período de crise. 57. É isso que levou, por exemplo. Oi? A crise de 57. Você veja que é posterior. Ele diz o seguinte, nesse período de expansão, a falcatrua, o roubo, o assalto ao Estado é gigantesco. O nosso combina um assalto ao Estado no período de expansão e um assalto ao Estado ainda maior no período de crise. E qual é o nosso drama aqui? O nosso drama é que a burguesia industrial brasileira ela pode ser vista no papel patético de um Paulo Scaff. Quer dizer, Paulo Scaff é presidente da Fiesp. E ele hoje se dedica, ele não é um capitalista de natureza industrial. Então, eu digo sempre, quando eu vejo o João Pedro Stedley à frente do MST, eu digo, está certo, que o João Pedro é um sem terra. Agora, o Paulo Scaff na frente da Fiesp, sendo sem indústria, é verdadeiramente um retrato do que é a burguesia industrial brasileira. E ela caducou num mundo que continua produzindo mercadorias. E o setor manufatureiro dos Estados Unidos é importantíssimo e o setor manufatureiro na China é gigantesco. É, claro.
na verdade, você tem um desequilíbrio entre a China e os Estados Unidos. Por isso que está dando a crise. Mas aí, o Beluso, as multinacionais estadunidenses têm aquele imenso chão da fábrica. O Marx, vocês sabem todos, ele olhou para a Inglaterra e disse: aqui é a oficina do mundo. Se ele olhasse a China, ele ia dizer: bom, agora aqui a magnitude da transformação é uma coisa nunca antes vista na história do planeta. Entendeu? Nós todos aqui estamos com produtos chineses que, na década de 30, não chegavam na esfera do consumo para a América Latina os produtos ingleses, na magnitude que tem aqui. É um negócio, a magnitude chinesa, é que aí, quer dizer, da quantidade à qualidade, né? Tem uma alteração aí tão gigantesca, comandada pelo consórcio Estados Unidos-China, que aprofundou a dependência na periferia capitalista. Então, nós fomos colocados numa situação muito mais dramática, em que a dependência se reproduz de maneira ampliada. É isso que, para mim, coloca o sistema político, tudo, naquilo que eu chamo uma lógica de situações extremas. E, nesse sentido, quando eu vejo Bolsonaro apontando para um Estado policial, é isso que eu recupero a tradição, junto com um conjunto de camaradas, da Revolução Brasileira, no sentido clássico do socialismo. Nós estamos chegando num choque aqui que é gravíssimo. A sociedade brasileira está indo para um confronto de mega dimensão, em que a classe dominante está completamente armada e a maior parte da sociedade brasileira, que são os trabalhadores, estão completamente desarmados de sindicatos, de partidos políticos e de teoria. Então, veja que nós estamos numa situação, efetivamente, chegando uma hora de decisão no Brasil que se assemelha, né, às grandes decisões. E eu observo uma coesão burguesa que apoia Bolsonaro, que, para além das dissidências como Dória em São Paulo, Itzel, etc., aquilo que é próprio do capital, Helena e Beluso, eles não possuem uma alternativa para além do Paulo Guedes. Olha que o trabalho de destruição do Paulo Guedes não é um trabalho qualquer, mas essa destruição em larga escala e o que ele está apresentando para a sociedade brasileira, não tem um movimento na sociedade brasileira para dizer fora Paulo Guedes. Isso eu digo no empresariado. Ao contrário, a mídia, amplos setores empresariais apostam no Paulo Guedes. E isso ainda que é o que turbina Bolsonaro, para além do vínculo dele e da família em todas essas relações com milícias, etc., que é um negócio extraordinário. Então, a recuperação da história aqui, né, eu sigo aferrado ao Marx. Eu lamento que a formação do economista fez com que houvesse uma regressão intelectual tão grande. O Beluso lembrava aí essa tradição cinematográfica, né, italiana, mas nós podemos ver, em geral, o economista é um inculto. A formação do economista brasileiro é um inculto. Ele nada sabe de Euclides da Cunha, como ele não sabe de Glauber Rocha. Ele é um ignorante, basicamente um ignorante, que tem uma arrogância semelhante à sua ignorância. Então, o sistema de pós-graduação brasileiro, eu reclamo sempre, e escrevi isso no Colapso do Figurino Francês, dizendo claramente, nós temos que esse sistema de pós-graduação brasileiro é terrível. E nós, dentro da ANPEC, em particular na ANPEC, ainda não acordamos para uma revisão drástica dos planos de estudo para atualizar o economista brasileiro, aterrizar no planeta Terra e ter um mínimo de sair dessa suposta sofisticação matemática, que também não creio que é tal, eu não concedo isso, né? Nós teríamos que colocá-lo em discussão em concreto com os dramas de uma revolução brasileira que nós temos que fazer. Eu preconizo que essa revolução é uma revolução socialista. Isso pode parecer que está muito longe, mas nós estamos indo numa lógica de situações extremas que vai ter que revisar isso. Isso vai ser com um tremendo custo social. E, não por acaso, veja que isso afetou, o Beluso, não somente um governo como o do protofascista Bolsonaro e orientado pelo aquele corrupto e liberal Michel Temer, mas também o governo Dilma e o governo Lula carregam um passivo aí terrível em não tocar nos pontos centrais. Os governos Lula e Dilma, eles atravessaram uma conjuntura mundial que em parte os favoreceu e em parte os ajustou também,
e eles achavam que podiam navegar. Nesse sentido, eles também foram políticos vulgares, no sentido que não olharam as questões estratégicas do Estado e da maioria do nosso povo. Nós não chegamos aqui no Bolsonaro por acaso. Tem a profunda implicação dos economistas, porque hoje esses economistas, aqueles que são notórios, né? Eu lembro de um trecho de Adam Smith, que aqui eu sou professor de economia clássica, né? Então eu me dedico a isso há muitos anos, né? E o Adam Smith coloca lá na Riqueza das Nações muito claramente uma advertência que pode ser utilizado hoje. Ele diz, olha, quem acreditou nesse credo liberal aí não foi tão incauto quanto aqueles que produziram, né? Porque aqueles que estavam produzindo todas essas novidades, eles estavam sendo beneficiados, Leon e Helena, pela própria política. Mas, veja, ele mostra lá como um sujeito medíocre é considerado pela imprensa como um grande especialista. E mesmo um sábio pode ser considerado um sujeito de quinta categoria se ele não reproduzir o discurso dominante. E ele inveja, inclusive, o seguinte, diz, olha, eu nem vou falar do Marx, né? Estou falando do Adam Smith aqui, que já bastaria para dar conta do recado. Ele diz muito claramente, se os exércitos aqui tivessem a disciplina que os economistas conseguem fazer, nossa, seria uma transformação radical. E os economistas estão todos a serviço dessa linguagem. Quer dizer, é Marx na ideologia alemã, né? As ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Então, o drama nosso é que nós não vamos poder emprestar a uma burguesia uma consciência que ela, na prática, não tem. Porque eu fico vendo o drama, né? Paulista. Me permite aqui um último exemplo. Um dia eu fui para uma tese de doutorado em São Paulo, lá no Lago São Francisco, e fui engraxar os sapatos ali em Congonhas. E quando eu olhei para o lado, estava o ex-governador França. Então, eu me apresentei para ele e disse, olha, sou professor, sou membro do Diretório Nacional, dei minhas credenciais para ter uma conversa honesta. Disse, olha, é daqui que eu te falo. Eu disse, por que a burguesia paulista não se levanta? Ele disse, professor, não tem problema, aqui em São Paulo está tudo funcionando. Eu lembro que ele me disse o seguinte, nós temos 60 hospitais públicos que batem o dedo e a estrutura funciona. E eu disse, mas para aí, mas e o tema das forças produtivas e a regressão industrial? Eu disse, não, isso não é problema. E veja, foi governador do estado de São Paulo. Eu não estava falando com um deputado de Sorocaba, com um vereador de Pindamonhangaba. Eu estava falando com o França, que governou São Paulo, que é o coração burguês do Brasil. E ele não deu a mínima para esse debate que, por exemplo, o Beluso se dedica há muitos anos nisso, que é a importância dessa fração industrial, que teria que necessariamente... Nós sabemos desde sempre, onde é que se cria a riqueza? A riqueza não pode ser o bordão da Globo, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Ora, a indústria é a riqueza do Brasil, diz a Globo, todo santo dia no Jornal Nacional, financiado pelos bancos. Nós tínhamos que ter aqui uma noção de riqueza que nasce da manufatura, não tem outra, do desenvolvimento das forças produtivas. Isso não é possível no Brasil. Essa é uma dependência que chegou a um nível que somente uma ruptura é possível. Daí, naturalmente, o Beluso tem uma outra concepção sobre isso, mas eu acho que esse é o grande dilema brasileiro. O grande dilema brasileiro, nós não vamos sair daqui sem ir às raízes do problema. E essa é a raiz do problema. A coesão burguesa que sustenta Bolsonaro, ela não mostra, não dá indicações de cisão, de ruptura e de afastamento dessa política oficial, que é a política do Guedes, e que é, em larga medida, veja, a debacle concluiria com isso. A lenta diminuição da participação da produção no PIB brasileiro, ela começou em 94 e veio inexoravelmente atravessando todos os governos. Como é que se chegou a isso? Quer dizer, o Bolsonaro não é uma aparição repentina. Nós temos que dar conta da história. E eu estou de acordo com o Beluso, nós temos que recuperar a história. E se recuperamos a história, nós temos que ver que isso foi feito lentamente entre nós, até chegar nessa tragédia. Nós estamos aqui com dois economistas que são muito bons e muito velozes. O que vocês conseguem falar em 5 minutos,
É uma coisa muito grande. Eu queria voltar a uma questão que, para mim, é uma dúvida grande, e acredito para muitos dos nossos espectadores, que são os seguintes, que você falou, estava falando há pouco tempo, Nilton, que é o seguinte: quais são as confluências, as divergências, os embates entre os chineses e os americanos, que em determinado momento parece que há algo que é comum aos dois com relação ao capitalismo. Existe uma disputa, mas existe também uma integração e uma necessidade que os dois se desenvolvam também. É isso. Então, qual é exatamente a situação até onde há conflito, até onde há aliança nos dois? Eu me lembro que tinha um autor chamado Nelson Levy, que ele falava a teoria dos três mundos, e onde ele colocava na discussão dele que os americanos e chineses não eram tão inimigos assim como parece. É isso que eu queria que você fizesse essa abordagem, para poder dar uma clareada, que para mim também isso é algo que me confunde bastante. Bem, olha, nós temos uma economia mundial. Agora, tal como Marx, tem uma economia mundial e funciona uma lei do valor. Só que ela é falseada pelos Estados nacionais. O mundo é dos Estados nacionais. A China tem um projeto de ser hegemônica e ela anunciou em último congresso do Partido Comunista. Bom, os Estados Unidos não podem viver sem a China, mas essa associação é rivalidade também. É porque nós temos que entender, a lei do valor funciona em escala global, isso é Marx. Mas a integração, ela é efetiva, está mais do que claro, né? Desde que começou essa aliança Estados Unidos e China. Isso não há problema nenhum aí. Então, veja, essa associação é o motor da economia mundial. O motor da economia mundial é essa associação Estados Unidos e China. Agora, isso está em favor de algo fundamental, isso das razões do Estado chinês e das multinacionais nos Estados Unidos. Percebe? As multinacionais seguem sendo o motor da economia mundial, é a grande empresa transnacional. Você veja que aqui no Brasil, os estudos de economia, eu lembro quando eu fiz a faculdade de economia, Leão, o tema das multinacionais era um tema de formação. Eu comecei em 78. Hoje, a multinacional desapareceu da reflexão. As pessoas discutem política econômica descolado da economia política. Quer dizer, o ensino da economia está na política econômica sem entender que isso é mundializado efetivamente. Percebe? Então, e os termos da concorrência capitalista e dos estados nacionais, ele está completamente desconsiderado. Então, eu acho que essa é uma associação que existe e as multinacionais rivalizam no terreno europeu e fazem alianças aqui no Mercosul. Quer dizer, o problema da concorrência e da aliança, ela não pode ser visto como algo estanque, ele está sempre em discussão. O motor disso é a empresa transnacional. Mas como a empresa transnacional saiu da reflexão, a gente fica discutindo política fiscal, política monetária, política cambial, como se tal coisa não existisse. Os termos da rivalidade, eles não são apresentados. Ora, por que a General Motors quebra nos Estados Unidos? Porque ela não pode produzir carros como os asiáticos estão produzindo. E aí, em 2008, 2009, eu acho que a cifra deve ser essa, o governo dos Estados Unidos colocou 76 bilhões dentro da General Motors. Por quê? Porque simplesmente na concorrência internacional, eu lembro numa visita de George Bush ao imperador Hirohito, que numa cena, Leão, no jantar, o Bush passa mal e vomita no Hirohito. Vomita na mesa. Quer dizer, aquilo mostrou claramente, a família Bush, tu sabe que é muito sensitiva no bolso, né? Então, naturalmente, que naquela época o Japão estava infestando de carros os Estados Unidos. Aquilo foi um mal-estar que não era apenas do estômago, era um mal-estar da concorrência intercapitalista muito clara. E esse é o tema da concorrência e da produtividade do trabalho. E é, portanto, o tema daquilo que os soviéticos chamavam de revolução científico-técnica. Ou é o tema do Marx da composição orgânica do capital, como é que os capitalistas vão gerar com menos trabalho maior riqueza. Eu acho que essa que é a questão. Então, no centro aí está a empresa transnacional. E está também algo que essa teologia aí professa um profundo desprezo, que é o nacionalismo. Eu, como sou defensor do nacionalismo revolucionário, eu me inscrevo no nacionalismo total. Quer dizer, por que
o Trump defende o nacionalismo? É porque ele não está nesse planeta? É porque ele é retrógrado? Não, porque ele tem que defender as condições de acumulação dos Estados Unidos. E ele não pode manter isso. Quer dizer, agora, o que ele faz? Eles exportam o nacionalismo para a periferia capitalista e a periferia capitalista vai nos tratados de livre comércio exportando soja e importando satélites. Então, quer dizer, por que aqui a gente não pode entrar nisso que os economistas chamam a revolução ponto 4? Por quê? Ora, porque nem a onda da terceira revolução, ou da maquinaria, dos equipamentos, nós podemos entrar. Então, só pode entrar no ponto 4 quem tiver uma base industrial. Essas novas tecnologias, elas operam sobre uma base industrial. Elas não vão operar sobre o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. E aí tem o tema das multinacionais. Você veja que nós, aqui no Brasil, esse foi uma desgraça, mais uma dos fracassos do governo petista, era apoiar, né, as superempresas brasileiras que estavam baseadas no quê, basicamente? Na posição regressiva do Brasil na divisão internacional do trabalho. Qual foi a política científica e tecnológica dos governos até hoje? Agora mesmo caducou por completo, desde o Temer, né? Mas nós temos um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia? Não. Agora mesmo, para produzir respiradores, existem várias universidades que poderiam desenvolver, mas mesmo assim, nem isso está sendo feito em questões mais elementares, Léo, mais elementares para salvar vidas imediatas. Projetos tão importantes. Eu vou mencionar alguém que o Beluso deve gostar, porque eu tenho divergências com ele porque ele é petista e palmeirense, mas é o Miguel Nicoleles. O Miguel Nicoleles, que é um cientista extraordinário. Eu sou palmeirense, mas não sou petista. Não, eu sei. Já está muito melhor, que o Nicoleles. Eu sou palmeirense. Não, mas eu sei. Mas veja o Beluso. Eu fico vendo um projeto como o Nicoleles, Helena, um projeto como o Nicoleles, esses projetos que ele está lá no meio de Macaíba, esses grandes projetos que mostram que a inteligência brasileira poderia existir se tivéssemos um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia vigoroso, que nós nunca tivemos. Percebe? Nunca tivemos. Quer dizer, lá na ditadura se organizou alguma coisa nessa direção, um regime que eu não tenho nenhuma saudade. Mas, quer dizer, isso só pode ser feito, Leão, numa base industrial. Sem uma base industrial, todo esse trabalho de ciência e tecnologia não ocorre. E o Brasil está tão grave que, veja, as universidades estadunidenses, elas selecionam talentos aí em São Paulo. Harvard faz isso. Tem um tema de fuga de cérebros que é violentíssimo. E isso vai tudo. Os países centrais não produzem um número de técnicos, biólogos, físicos, químicos, matemáticos suficientes para tocar aquela máquina de produção tecnológica. Aí o que eles fazem? Nós tivemos aqui até o absurdo, o programa mais atrasado na história da humanidade que eu vi foi o Ciência Sem Fronteira. Nós devíamos trazer os maiores cientistas para cá. Quando Miguel Nicoleles abandonou a Duke University e veio para cá, ele veio produzir aqui. Nós temos que chamar os cientistas do mundo inteiro para cá. Agora, isso só vai fazer um governo revolucionário. Nenhum desses governos aí poderá fazer isso. E sem isso, não tem como tocar nesses pilares da dependência, da concorrência. E nem tem como fazer, algo que você levanta aqui, associações estratégicas. Qual é a associação estratégica que o Brasil pode fazer hoje com a China? Nas condições atuais, nenhuma. Nós vamos fazer aquele acordo lá que até o Lessa rejeitou lá no Rio de Janeiro, né? Os chineses queriam dar o trem-bala que sairia de Campinas até o Rio de Janeiro e nós exportaríamos petróleo cru. Quer dizer, não pode ser isso, né? Eu acho que isso é um drama. Por favor, Beluso. Posso falar? Pode. China e Estados Unidos. China e Estados Unidos. Vamos pegar as coisas no movimento do capitalismo pós-80. Eu vou chatear vocês com uma citação, autocitação, que é péssima, porque como eu fui educado pelos jesuítas, eles me disseram para a gente não ter esse tipo de comportamento. Né? Estudei aí no Rio, no Colégio Santo Inácio, e fui seminarista do jesuíta.
primeira vez que eu li um livro de Marx foi do padre Yves Calvez, Jean-Yves Calvez. Opa! Chama La Famoso. Pensée de Karl Marx, você sabe, né? Belo livro. Bom, mas eu queria tocar no ponto que ele tocou muito bem, que, digamos, a partir dessa crise do capitalismo nos anos 70, do capitalismo organizado, como chamam alguns, do capitalismo do estado do bem-estar, isso se traduziu numa tentativa americana de recuperar, sobretudo o que estava em questão era o papel hegemônico da moeda reserva, o dólar. Isso foi recuperado com um gesto de grande violência. Primeiro que o Nixon desvinculou o dólar do ouro por conta da acumulação de reservas em dólar por parte dos europeus, sobretudo os franceses, começaram a correr para converter em Fort Knox. Não por acaso, voltando ao cinema, produziram aquele filme Goldfinger, né? Do James Bond. O Goldfinger foi feito em 68, ele exprime essa situação de debilidade do dólar. Mas isso foi resolvido, os anos 70 foram muito conturbados, você teve uma recessão forte entre 74 e 75, depois da crise do petróleo, né? Começou a desestruturar tudo, o dólar começou a se desvalorizar. E, nesse mesmo momento, a China estava saindo daquele modelo de economia de comando tipo soviético, com Deng Xiaoping, e foi, na verdade, no jogo geopolítico, o Nixon e o Kissinger reconheceram a China, né? Portanto, reconheceram a China como um país, na verdade, que integrava o espaço dos países confiáveis. Foi o reconhecimento. E o Brasil reconheceu logo depois. Foi o Geisel que fez isso. Não é isso? Lembram-se disso? O Brasil reconheceu logo depois. Então, a China inicia suas reformas do Deng Xiaoping. Foram reformas, digamos, muito cuidadosas, como ele diz, atravessando o rio, pulando as pedras, né? Eles foram, na verdade, ampliando o espaço mercantil da agricultura chinesa, ampliando o espaço, aceitando capital estrangeiro. Então, e isso começa a se acentuar nos 80. Por quê? Porque os Estados Unidos subiram a taxa de juros. Eu estava nessa reunião de Belgrado, né? E eu conversei muito com o Volcker. Ele conversava e ele falava, não, nós não podemos deixar que o dólar perca essa condição de moeda reserva, que é nossa força. Ele dizia claramente isso. Ele era um cara... Que ano foi isso, o Beluso? 79. Quando eles subiram a taxa de juros para as alturas. Isso mesmo. Eles subiram. A taxa estava em 6, foi a 8, de 8 a 14. 21, 14 né? A 21. 14 a 21. Ou seja, eles nos derrubaram nessa. O Brasil, que tinha uma dívida um pouco inferior a 100 bilhões, mas era muito importante naquela época, todos os ditos países em desenvolvimento que se endividaram, levaram um choque. Foi uma quebradeira geral daquela época, o México foi junto também, não é isso? Isso, o México pediu a moratória. Eu convivi muito com esse, que hoje é presidente do Gurria, que hoje é o secretário-geral do CDE, né? José Ángel Gurria. Mexicano, Ángel Gurria. Depois eu vou contar uma história do México para vocês, engraçada. E, na verdade, isso provocou o quê? Provocou a derrocada dos países endividados do chamado Terceiro Mundo. Os europeus que estavam propondo uma substituição do dólar por uma cesta de moedas, que era chamada conta de substituição, foram colocados de joelhos, inclusive, naquela época, o governo socialista francês capotou,
né? E os Estados Unidos, se eu pegar um gráfico e mostrar para vocês esse gráfico, vocês vão ver que, nesse momento, a conta de capital americana, conta de capital, começa a sugar grana de todo mundo. Todo mundo corre para lá. Certo? Eu estou explicando. E, ao mesmo tempo, você, na verdade, dá um golpe muito negativo na manufatura americana. Então, os chineses abrem o seu mercado para aquelas zonas de processamento e as empresas americanas começam, elas lideram a saída para a China. Então, é o que um certo cara chamava de contradição. Quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa. A indústria americana se moveu. Veja só, vou dar um exemplo agora. Para comprar máscara, os americanos tiveram que recorrer a 3M produzindo na China. Foi a 3M que vendeu máscara. Porque você construiu a partir... Os chineses montaram um projeto nacional a partir das relações internacionais desse momento. Olha só que interessante. É um projeto, eles montaram um projeto nacional. Por quê? Porque eles tinham as condições políticas para fazer isso. Eles estavam saindo daquele episódio da Revolução Cultural, que foi mal sucedida, né? E, na verdade, se valeram dessa modernização do Deng Xiaoping para começar a capturar o movimento do... E aí, diz o Nildo, com razão, que nós temos que olhar o papel das transnacionais, das empresas transnacionais. Porque a empresa transnacional, como diz o Robert Reich, que foi secretário do Trabalho do Clinton, essas empresas não têm nacionalidade. Elas constroem um espaço que está acima dos territórios nacionais. Só que os chineses souberam como capturar isso, estão todas lá, inclusive as automobilísticas. Estão lá, certo? Todas. Por exemplo, o que os chineses fizeram quando os alemães foram lá ajudar a construir as ferrovias de alta velocidade, eles capturaram a tecnologia e fizeram eles mesmos. Hoje você tem a maior rede mundial de ferrovias de alta velocidade na China. Eles têm um sistema de transporte que eles usaram a construção disso, inclusive, para coordenar o desenvolvimento das empresas privadas dele. A relação na China entre Estado e mercado é uma coisa assim notável. Porque, vou dar o exemplo das placas de energia solar. Tinha lá uma empreseca, né, que produzia esquadrias metálicas. Eles, quando iniciaram o projeto, eles propuseram para o dono da empresa que participasse disso. Quem fez isso foi uma empresa estatal. Porque eles, ao contrário dos soviéticos, que na transição destruíram toda a base produtiva deles, eles hoje são exportadores de petróleo, ponto final, os chineses, na verdade, construíram. E eles são, eu acho o seguinte, do ponto de vista das inspirações de política econômica, eles são os verdadeiros marxistas. Eles compreenderam que isso se vale da transformação, certo? E eles, na verdade, estão num conflito que é o problema da contradição. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Eles agora entraram em conflito com os Estados Unidos. Porque o Nildo falou, mas a participação da manufatura nos Estados Unidos caiu para 11%. Ela era 25%. Caiu para 11%. E, na verdade, é uma conexão a várias... Com a China. Conexão China e Estados Unidos que é impressionante. Eles são irmãos siameses, né? Eles se retroalimentam. Agora, isso não é só para o bem, é para o mal também, porque isso gerou o nacionalismo do Trump. Do Trump, exatamente. Quem viaja, olha, eu fiz uma viagem lá de Chicago até lá embaixo, Nova York, se atravessa aquela região que era mais industrializada nos Estados Unidos, é uma ruína.
é uma ruína. Foram esses caras que elegeram o Trump. Sim, Que ele prometeu... A classe operária também votou, Beluso. Votou pelo Trump. Então, claro que votou no Trump, porque ele estava prometendo retornar os empregos. Você passa pelos lugares e vê fábrica caída, um desastre isso aí. Mas, ô Beluso, tu vê, nesse mesmo diapasão, o que aconteceu? O salário nos Estados Unidos, com uma taxa de desemprego baixíssima que tinha até bem pouco tempo, Eu falei, não estava cresce. lá para baixo. Isso, exatamente. Só pode. Pelo seguinte, quando é o emprego adicional, o emprego que foi criado, se você olhar a medição chamada U6, que é Unemployment 6, ele mostra que o desemprego estava acima de 11%, medido. O que é o Unemployment 6? Inclui os precários, né? E o pessoal fica dizendo, não, que formidável. Só que tem um paradoxo, porque o salário não sobe. Por quê? Porque, primeiro, o que aconteceu com os sindicatos foi uma destruição, um enfraquecimento brutal dos sindicatos. Né? Completo. Cresceu violentamente o poder de monopolista ou oligopolista das grandes empresas, que continuaram lá. Certo? Isso que o Nildo disse é muito importante e que está tratado. Eu vou fazer propaganda do meu livro, A Escassez da Abundância Capitalista. Essa coisa da concorrência monopolista está tratado, não devia fazer, mas está tratado assim com cuidado, mostrando como se articulam as grandes empresas com os sistemas financeiros, com a globalização financeira, etc. Né? Mas aí é o seguinte, fala. Eu queria que você já fizesse um link, já que você está falando em paradoxo, e explicasse para a gente a relação dívida-PIB. Por exemplo, países... Ai, meu Deus, isso aí me deixa nervoso. Isso aí me deixa nervoso, porque o pessoal não entende o que é dívida, não entende o que é PIB. Não. Por que tem que ser diferente aqui no Brasil? Não tem nada de diferente. A dívida americana, hoje, a pública, está em 110% do PIB. E vai a mais. E nada acontece. E vai a mais. Não acontece nada. Nada. Tem um artigo de um cara chamado Woodford, que é um conservador, que não acontece nada, na verdade, isso reflete alguma coisa, não é que não acontece nada. Se você olhar, se reflete alguma coisa. Certo? O que está acontecendo? A dívida vai a mais... no Japão, ela é 260%, 235% do PIB. Isso reflete o quê? Uma mudança na composição da riqueza capitalista. Então, o Nildo está falando dos rentistas. Né? Você veja uma coisa curiosa. Tanto no Japão, quanto na Europa, quanto também nos Estados Unidos, o que acontece? O rendimento está próximo de zero. Quanto é que é a taxa de juros? A policy rate americana, que corresponde à nossa Selic. Quanto está? 0,25. Certo? 0,25. No entanto, e até por causa disso, ou em relação a isso, o valor dos ativos sobe. O valor do estoque de ativos sobe. Né? No último mês valorizou, recuperou 34% do que tinha perdido. O que? As ações lá. Sim, então, exatamente. Então, isso é um negócio sistêmico. Né? O que acontece? Eu estava lendo um livro, viu, Nildo? Um artigo de um economista conservador americano chamado Michael Woodford, que é um dos pais da teoria do regime de metas de inflação. Né? E ele diz o seguinte, olha, minha gente, a dívida pública é riqueza privada líquida. Certo? Então, tem uma conexão aí que explica, como o Nildo estava dizendo, explica o avanço do rentismo e, na verdade, a perda de dinamismo do setor
dito produtivo, porque não é uma questão de oposição, é uma questão de contradição, né? Se, na verdade, esse sistema tem como propósito, e aí os bancos centrais fazem o que essa dimensão do capitalismo exige, né? Como é que eles emitem moeda? Eles emitem moeda comprando títulos públicos, encarteirando no Banco Central. Porque você não pode romper as relações de propriedade nessa economia. É isso que está aí. Na verdade, o Banco Central tem poder para fazer, para pegar dinheiro. Poderia, é isso, poderia. Poderia. Porque o capitalismo construiu essa possibilidade. Se você vier na história dos bancos, dos mercados financeiros, vocês vão ver que a evolução é curiosa, né? Quando você já está no padrão ouro, né, Nil? Padrão ouro ainda, século XIX. Então, vamos pegar final do século XIX. Como é que é o sistema bancário? O sistema bancário emitia notas. Os bancos emitiam notas de papel, tinham várias notas bancárias, que eram conversíveis em ouro. E no Banco Central inglês, por exemplo, você tinha uma separação entre o departamento de emissão e o departamento de crédito. Então, os bancos iam lá e descontavam as notas. É uma teoria também que o Adam Smith desenvolveu das transações reais, que depois entrou no debate monetário inglês, né? Mas, com o tempo, com o avanço do capitalismo, isso virou outra coisa. Não era mais nota que os bancos emitiam. Os bancos criavam o depósito à vista. Quando eles emprestavam, eles criavam o depósito à vista dentro do banco, de modo que você podia manejar isso com um cheque, né? Você deu mais celeridade e mais velocidade. E aumentou, na verdade, o arbítrio que o Banco Central tem manejando essas reservas, ou fazendo compulsório, ou pedindo que eles depositassem no Banco Central, para manejar a política monetária. E a política monetária é isso. O que é a operação? A operação de open market ou das compromissadas. Você está usando essa relação dívida pública, capacidade de criação monetária para manter a liquidez nos limites. Vejam só, que hoje os bancos estão extremamente preocupados, porque eles têm carteiras, na verdade, valorizadas, mas o rendimento é pífio. Está todo mundo nervoso com esse negócio, certo? Porque a rentabilidade dos bancos cai, apesar do balanço deles se enriquecer. É um problema. Eu fico rindo, porque isso é uma contradição tremenda, né? Mas, Beluso, você sabe que eles dormem tranquilo, né? Porque eles estão de olho naquela montanha de reservas do Banco Central que eles podem fazer um assalto contra a moeda. Então, sim, não, mas eles não vão fazer assalto nenhum, porque eles não vão, só faltava essa. Você tem razão. Aqueles 4 trilhões. Na verdade, é o seguinte, o que você está falando é que o senhor dos anéis no sistema monetário é o Estado e o Banco Central. Porém, né, os operadores disso são entes privados, que são os bancos. É isso que você falou. E existe mesmo essa... E, nesse momento, você está vivendo de forma aguda essa contradição. Porque, por exemplo, no Brasil, você precisa fazer o dinheiro chegar lá embaixo, né? E aí? O que os bancos fazem? Não é comigo. Eu não. Não chega. Não vou aí emprestar. A imprensa, o que diz? O dinheiro está empossado. Como está empossado? Empossado. Não tem, quer dizer, tem uma voz passiva aí, Belo, tem uma voz passiva. O dinheiro empossou, a inflação cresceu, o desemprego caiu. Quem é o sujeito? Quer dizer, o Banco Central, agora eles estão nesse momento, Belo, eles estão redefinindo o papel do Banco Central. Drasticamente, a PEC 10 já é uma redefinição drástica da relação do Banco Central com o Tesouro. Em favor de quem? Em favor dos bancos e da propriedade rentística. Mas aí é que eu vou entrar nisso. Você tem um conflito entre o caráter universal do dinheiro nas economias modernas e a sua execução privada, e a sua execução pelo lado da propriedade. Eu cansei de dizer isso e as pessoas ficam olhando para o outro lado. Porque o que está em questão,
é que você não pode exercer esse poder que o Estado tem passando por cima das relações de propriedade, porque nós esquecemos que elas são fundamentais no capitalismo. Sabe? É o seguinte, você não pode passar por cima. Se você der dinheiro para as pessoas, você diz, então eu posso receber dinheiro, digamos, sem me submeter a uma relação salarial, sem trabalhar para alguém. Ah, é? Ah, que bom. Então eu vou querer isso durante muito tempo e vai ser obrigado a fazer, se quiser que as sociedades sobrevivam. Porque não pensem que vai voltar do mesmo jeito, não. Não vai dar para voltar do mesmo jeito. Certo? Dá para explicar isso um pouquinho melhor? Só para é o seguinte, porque você não tem... Esse capitalismo aí, pela sua dimensão tecnológica e, na verdade, de financiarização, ele está deixando frações importantes, majoritárias da sociedade, abandonadas. Está destruindo as relações salariais. O que é a relação salarial? É uma relação de controle de propriedade dos proprietários das empresas sobre os trabalhadores. Isso é uma relação salarial. E o trabalhador recebe uma renda, né? Paga por esse... E essa relação está se rompendo. O que você tem? O que é a plataforma? Leon, o que é a plataforma? A plataforma é o seguinte, pega o Uber. O Uber a plataforma é um espaço monopolista que usa a liberdade, entre aspas, dos cidadãos que têm os seus próprios, pagam os seus próprios automóveis, etc., para circular, mas pagam uma taxa para a plataforma. Certo? É um domínio novo, é um domínio tecnológico. O Nildo falou dos espaços de conhecimento, isso é que o Marx chamava de general intellect. Quer dizer, na verdade, você socializa o conhecimento e se apropria dele privadamente. Você socializa o conhecimento e se apropria dele privadamente. Isso está nas plataformas, nas fintechs, nas instituições financeiras, na verdade, que estão se valendo dessa nova tecnologia, porque você não tem uma relação, um contrato salarial com o cara. Você tem, na verdade, ele te presta um serviço, é como se ele fosse ele é um fornecedor independente, ele te presta um serviço. Mas esse serviço... Agora eu que quero falar do Beruso, agora eu que quero falar de um filme do Lush, aquele diretor inglês. O último, Ken Loach, eu acabei de citar ele. Você viu? Sim, claro que vi. Já comentei o filme na Carta Maior. Agora, olha só, Nildo, eu queria... Aliás, esses dois filmes aí são maravilhosos. O Ken Loach coloca o problema do seguinte, aquilo que o Rui Mauro chamava aqui da superexploração da força de trabalho, os bairros do norte de Londres estão virados um pandemônio. A classe operária no mais completo abandono, angústia, naquilo que se chama um abismo social sem remissão alguma, né? Eu só tenho a agradecer a presença dessas duas feras aí e que deram muitas palhinhas para a gente, muito solo, que isso a gente precisa, porque o leigo, nós que somos leigos e nesses assuntos meio pesados da economia, né? Então, quando a gente sente que existe economistas dispostos a dialogar conosco e despindo aquela roupagem, não é? de falar as coisas definitivas, então, realmente, eu acho que é um momento muito fértil e muito oportuno. Só tenho a agradecer. Valeu muito. O programa da Auditoria Cidadã agradece imensamente a participação, vocês dois, grandes economistas, que têm uma grande virtude que vai servir muito para os nossos espectadores, que é exatamente não ter a certeza. O que importa mais é a reflexão, e eu espero que os nossos espectadores, a partir dessas conversas que nós tivemos hoje, que reflitam a respeito de uma série de coisas com relação à nossa economia, e a política, tanto no nível brasileiro como no nível mundial.
Muito obrigado por a presença de vocês. Bom, eu queria agradecer a oportunidade que vocês me ofereceram de debater com o Nildo, e vocês podem perceber que, na verdade, nós temos uma convergência em relação às nossas inspirações, e às vezes a gente não concorda muito em relação, mas isso é importante. Não concordar, a divergência é importante, porque ela nos provoca, se ele divergiu, eu vou então repensar o que eu falei, porque é assim que a gente deve se portar, né? Para se livrar do que está matando a sociedade brasileira hoje, que é o dogmatismo, né? Veja como se comportam essas figuras que circulam com bandeira do Brasil e camisa da seleção brasileira, o que me deixa com dor no coração, né? Que eu torci tanto para essa seleção desde 1950, quando nós perdemos do Uruguai, né? Então, eu fico condoído de ver essa gente tosca, na verdade, se valendo das cores do Brasil para se manifestar de maneira troglodita, como eles se manifestam nas ruas. É isso que eu aqui esse debate foi um exemplo de civilidade e de relação duvidosa entre a dúvida e a certeza, né? Nós duvidamos das nossas certezas, graças a Deus. Muito obrigado. Por favor, Nildo. Suas Bem, Leon, considerações. prazer reencontrá-lo aqui, você e Helena. Sempre quando eu chego no Rio, eu passo no programa de vocês. Um prazer também conversar com o Beluso. E eu registraria o que ele disse, né? Quando nós estamos num momento em que o irracionalismo toma conta, né? Nós não podemos fazer outra coisa do que a afirmação da razão o tempo inteiro, da razão implacável, o tempo inteiro não abandonar 1 milímetro de uma discussão racional em favor da grande maioria dos trabalhadores, que é quem finalmente paga o preço de qualquer crise. Prazer ter estado aqui, estou sempre aqui ao pé do canhão, logo que possível. Um grande abraço a todos. Suas considerações, Helena, por favor. Eu só tenho a agradecer a presença dessas duas feras aí e que deram muitas palhinhas para a gente, muito solo, que isso a gente precisa, porque o leigo, nós que somos leigos e nesses assuntos meio pesados da economia, né? Então, quando a gente sente que existe economistas dispostos a dialogar conosco e despindo aquela roupagem, não é? de falar as coisas definitivas, então, realmente, eu acho que é um momento muito fértil e muito oportuno. Só tenho a agradecer. Valeu muito. O programa da Auditoria Cidadã agradece imensamente a participação, vocês dois, grandes economistas, que têm uma grande virtude que vai servir muito para os nossos espectadores, que é exatamente não ter a certeza. O que importa mais é a reflexão, e eu espero que os nossos espectadores, a partir dessas conversas que nós tivemos hoje, que reflitam a respeito de uma série de coisas com relação à nossa economia e à política, tanto no nível brasileiro como no nível mundial. Muito obrigado por a presença de vocês.